Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui de volta para mais um encontro nosso desse período de isolamento, mas que a escola não pode parar, a escola tem que continuar. E vamos firme. Se vocês escutarem alguns barulhinhos de coisa, porque na verdade todo mundo está trabalhando ao mesmo tempo, e aí aqui é um condomínio, então as pessoas trabalham e aí tem barulho, mas eu vou tentar ser bem objetivo, a gente vai conseguir chegar ao nosso objetivo e resolver as questões. Vamos lá. Eu vou relembrar mais uma vez. Hoje é o dia de vocês me entregarem o trabalho que foi passado na semana passada. Então eu estou relembrando. No vídeo da semana passada eu falei, né, qual era o trabalho, que tinha que ser entregue. Comentei na live, e hoje é o dia para entregar o trabalho. Ok? Então eu aguardo que os trabalhos que já chegaram, teve trabalho que já chegou, já recebido, tem que não chegou, e eu vou estar aguardando os trabalhos chegarem para mim. Ok? Você sabe que o trabalho de vocês é fazer uma mini biografia do Michelangelo e do Leonardo da Vinci, e cada um deles vocês colocarem uma imagem da obra deles. Ok? Não tem nada demais, não há nenhum problema. Então, assim, então já estou avisando. Hoje, né, é o dia de entregar o trabalho. Ok? Vamos ao que interessa, que é a nossa aula, e continuar o nosso trabalho, porque a nossa apostila 2 já está quase chegando no fim. A gente tem a aula de hoje e a aula da semana que vem, depois de revisão. Eu acredito que já vai ser já a prova de segundo bimestre. Tá? Semana passada a gente nem conseguiu ter aula porque a gente foi comentando sobre o trabalho. Mas então eu vou voltar a falar sobre a perspectiva primeiro, né? Que a perspectiva, ela é essa relação que foi criada no período romano, lá na época de Roma, né? Porque em Roma eles pintavam as paredes das casas para decorar as casas. E essas pinturas das casas sempre tinham temas específicos. Quando o tema poderia ser um tema ligado à guerra, à luta que eles tinham, poderia ser ligado à questão do cotidiano da vida deles, mas o que eles mais gostavam era de temas marítimos. Então você vai encontrar várias telas, várias paredes, vários murais, que surge um pouquinho a ideia de fazer murais temáticos. E aí, esses murais tinham uma ideia de perspectiva, né? Por quê? Os murais eles eram nas paredes que são bidimensionais, que têm altura e largura, mas tinha essa ideia da profundidade, dessa ideia do volume, que dava a característica de uma pintura que tinha um olhar mais voltado para a perspectiva. Aqui no livro que eu uso com vocês tem um quadro, deixa eu achar aqui rapidinho, que tem a ver com perspectiva, que foi feito em Roma. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho. Deixa eu botar aqui, por aqui. Achei. Aqui. Isso aqui é um quadro feito, chama-se o Portal em Trompel. Foi contado no século II a.C. Deixa eu botar aqui para marcar para vocês. No século II a.C. Esse quadro aqui embaixo. Esse aqui, o Portal de Pompeu. Percebam que isso foi feito no século II a.C., né? E você já via aqui essa ideia de profundidade, essa ideia de tridimensionalidade, mesmo sendo um quadro bidimensional. Eu quero que vocês vejam bem de perto, ó. Percebam bem esse trabalho feito. Isso era pintado nas paredes para dar uma ideia de longevidade. Gente, esse é o meu gato, Mian, né? Estamos todo mundo aqui no mesmo processo, né? Então, assim, essa ideia de profundidade e de longevidade, ela vai nascer junto com o pensamento greco-romano. Como o Renascimento ele volta com a ideia de perspectiva, ele vai trazer uma perspectiva dentro de um contexto diferenciado para aquela época, onde eles vão estar mais preocupados em trazer muito mais volume, muito mais propriedade, né?
No nosso livro, na página 22, vocês podem ver aqui, ó, como que era a pintura feita no período colonial, no período medieval, onde você não tinha, né, essa possibilidade de trabalhar com a tridimensionalidade. Ó, você vê que ele era bidimensional e você não via uma profundidade no quadro. Você não consegue perceber uma profundidade no quadro, tá? Muito bem. Então, a perspectiva é uma técnica utilizada para representar objetos ou espaços tridimensionais em superfícies bidimensionais, dando um aspecto mais realista e criando uma ilusão de profundidade. A perspectiva imita a profundidade do mundo real. Então, assim, isso aqui é uma ilusão de profundidade, né? Mas a gente sabe que isso aqui está feito num espaço bidimensional. Mas a pintura mostra para a gente uma ideia de tridimensionalidade que caracteriza essa forma de pensar a cultura e a pintura dentro da perspectiva renascentista. Tá? Vamos lá. Outra característica que a arte renascentista tem é o ponto de fuga, que está lá na página 23. Vamos lá. 1.1, ponto de fuga. Né? A perspectiva é a base principal do pensar da cultura, da pintura e da arte renascentista, né? Mas ela não nasce com Leonardo da Vinci. Ela já nasceu lá na Roma antiga, através das pinturas das paredes das casas dos patrícios, nas vilas e nas suas casas. Ok? Outra característica que vai entrar dentro da pintura renascentista, que tem perspectiva linear, é o ponto de fuga, que é uma característica da perspectiva. O ponto de fuga é o ponto imaginário, para onde as linhas e direções de um objeto ou paisagem detêm a se encontrar. Então, ela vai começar, né, de um ponto, né, no outro e no meio, e ela vai se encontrar num ponto de fuga. Vamos pensar que o ponto de fuga seja o meu nariz. Então, você vai encontrar linhas imaginárias que vão aqui, que vão aqui, que vão aqui. Então, o quadro ele era construído numa dimensão. A perspectiva vem a partir de um ponto de fuga. Você tem um ponto de fuga, esse ponto de fuga é o ponto que você vai ser, o ponto de partida do quadro, que você vai trazer essa ideia tridimensional de uma pirâmide. Ó, 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 ó. Olha isso. A gente tem uma ideia imaginária de algo tridimensional. Se eu pego da minha testa, por exemplo, como ponto de fuga, ó, eu tenho um ponto de fuga, ó, 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 ó. Então eu tenho uma ideia tridimensional de imagem. São linhas imaginárias que vão tendem se encontrar e dando vida a essa imagem ou a esse objeto. Não existe uma regra específica sobre onde esse ponto deve se localizar. Ele pode se localizar no meio, ele pode se localizar no canto, ele pode se localizar embaixo, ele pode se localizar aqui, ele pode se localizar em qualquer lugar. Se ele começa daqui, né, ele vai ter que partir de 3 linhas imaginárias que vão gerar o ponto de fuga nesse processo. Então, ele pode estar em qualquer posição, né, no plano da superfície. E pode existir até mais de um ponto de fuga. Pode ter um ponto de fuga aqui, outro ponto de fuga aqui, outro ponto de fuga aqui, outro ponto de fuga aqui. O ponto de fuga ele pode estar em vários lugares, né? E criando efeitos, criando ângulos muito diferentes. Por isso que você vai olhar um quadro desse, do Renascimento, e você vai encontrar vários pontos de fugas. Porque esses pontos de fugas querem dar várias dimensões e ideias num trabalho que é bidimensional para ter uma ideia tridimensional. Então, o ponto de fuga, ele é nada mais nada menos que uma carga. No nosso livro, ó, a gente vai ver lá, né? Aí ele vai dizer
criando efeito. O ponto de fuga pode ser encontrado ao observarmos direções para onde apontam as linhas do desenho. Ele vai estar no local onde essas linhas se encontram. Ó, desenho em perspectiva com um ponto de fuga, 1987, White. Ó. A gente tem aqui. Ó, começou o barulho, gente. Então, olha o ponto de fuga. O ponto de fuga, vou dar um tempinho aqui no ponto de fuga. Isso tudo é o percalço das aulas no momento de trabalho. Vamos esperar um pouco. Um pouquinho. Enquanto isso, vamos olhando outras obras que a gente vai encontrar tridimensionalidade e ponto de fuga. Ó. Tridimensionalidade e ponto de fuga. Você vê a tridimensionalidade na obra, né? Outra aqui que você pode encontrar. Tem a tridimensionalidade. A gente vai encontrar aqui variedades de tridimensionalidades e pontos de fuga que estão inseridas nessas imagens que estão aqui. Continuando. Vamos lá. Nesse exemplo que a gente mostrou, né? A gente vai ver aqui no livro, na página 23, esse desenho feito com plano de fuga. No exemplo a seguir, temos a representação de objetos com 2 pontos de fuga. Nesse caso, cada face dos objetos aponta para direções, vamos ver aqui, opostas através de linhas imaginárias que se encontram em 2 pontos de fuga localizados sobre a linha do horizonte. Olha lá, ó, a gente vai ter aqui, ó, 3 objetos diferentes, dando ideia e percebendo. A gente podemos ver aqui, ó, a gente tem aqui, né? Objetos. Cada face dos objetos aponta para direções opostas. Então, cada um tem direções opostas. E essas direções opostas vai dar perspectiva com 2 pontos de fuga. A gente tem um ponto de fuga no cantinho aqui, né? Ó, estão vendo o ponto de fuga aqui? E a gente tem um outro ponto de fuga aqui. Ok? Outra característica é a linha do horizonte, né? Essa linha do horizonte é a linha que sempre vai estar na altura dos olhos do observador. Não importa se você estiver sentado, em pé, no último andar, se você estiver num prédio observando a cena de cima para baixo ou de baixo para cima, a linha do horizonte vai estar na direção de seus olhos. A linha do horizonte vai estar na direção de seus olhos. Gente, vocês me desculpem, mas o prédio está em obra, eu estou trabalhando assim a semana inteira. E não adianta, você poderia editar, não tem como. Pode ser que eu grave amanhã e vai estar em horário de trabalho, e assim vai indo e fica complicado. Mas a gente está indo. Eu já estou acabando já devido a esse problema e quero pedir desculpa a vocês. Tá? Outro ponto é a linha do horizonte, que ela vai estar, independente de onde você olhar, você vai estar percebendo ela. Na nossa live, eu vou explicar melhor para vocês, para a gente não ter problema. Então, para finalizar, assista ao vídeo né, veja o QR Code, assista ao vídeo que trabalha a perspectiva como um ponto de fuga, editado a partir do original Drawing Perspective Shadows. Assistam esse QR Code para a gente poder discutir sobre ele no nosso encontro da live daqui a pouco. E fazer o praticando, tá? Para a gente responder. Qual a importância da profundidade no desenho? Né? Aponte as principais semelhanças e diferenças entre as obras que a gente vai ver, tá aí no livro, A Aparição dos Apóstolos e a Última Ceia. E a questão 3, a gente não vai fazer agora. Vamos deixar para fazer junto com um tema da nossa próxima aula. Vocês podem responder tudo no resumindo, né? Tudo no resumindo aqui no nosso material,
Tá bem? Ok? Espero que vocês tenham aprendido. O tempo nosso foi menos tempo, mas eu quero pedir desculpa a vocês porque a gente está aqui nesse processo de obra, começa, faz barulho, mas semana que vem já vai estar tudo melhor e a gente já está bem adiantado e a aula vai seguir o seu caminho que tem que seguir, tá? Desculpe o incômodo e vamos que vamos. Daqui a pouco a gente se encontra na live para discutir e responder as questões. E não esqueçam, entregar o trabalho que vale 8 até hoje, ok?